Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículos de 9 a 12. Diz assim a palavra de Deus: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este: ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Oremos. Pai Santo, por misericórdia, fala aos nossos corações, Senhor. Dá-nos entendimento da Tua palavra. Livra-nos do erro. Tem misericórdia de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido com o apóstolo João que Deus opera o novo nascimento. Assim como os nossos pais nos geraram, por isso eles são nossos pais, e nós nascemos deles e somos seus filhos, assim também Deus, pelo seu poder, Ele nos gerou, por isso somos filhos de Deus. Segundo as Escrituras, todos os seres humanos que existem sobre a face da terra são criaturas de Deus, porque Deus as criou. No entanto, só Jesus é o Filho de Deus. E aqueles a quem Deus visita com o seu poder redentor, aqueles a quem Deus visita com graça e misericórdia, produzindo a ressurreição espiritual, esses são nascidos de Deus, nascidos de novo, são filhos de Deus. E quem é filho de Deus, porque nasceu de Deus, crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o Salvador. Quem é nascido de Deus ama o Pai. Quem é nascido de Deus ama os filhos de Deus, os nossos irmãos em Cristo. Por isso, segundo a Bíblia, quem é uma nova criatura e tem nova vida, ama a Deus e ama a igreja. Quando alguém diz, eu amo a Deus, mas eu não tenho interesse ou amor pela igreja e pelos irmãos, isso é uma falácia. E a Bíblia nos diz que esse amor que devemos ter para com Deus e para com os irmãos, ele é evidenciado por intermédio de nossa obediência aos mandamentos de Deus. Para Deus e aos olhos de Deus, amor não é mero sentimento ou sentimentalismo. Quando as pessoas emocionadas fazem lindas e poéticas declarações de amor, quando suas atitudes negam, quando os seus comportamentos negam as suas próprias palavras. Portanto, para Deus, quem lhe declara amor quando canta louvores, mas não o obedece no seu dia a dia de trabalho, no seu dia a dia familiar, no seu dia a dia, quando inserido na sociedade, essa pessoa não o ama. Portanto, nós externamos e evidenciamos que amamos a Deus quando nós estamos comprometidos com os seus mandamentos, com os valores morais revelados por Ele para reger o nosso caráter, a nossa conduta profissional, a nossa conduta familiar, a nossa conduta moral e ética diante das pessoas, quer estejamos sozinhos ou não. Portanto, o novo nascimento produz fé em Cristo, o novo nascimento produz amor a Deus o Pai, e amor à igreja e aos irmãos, e esse amor se expressa através da obediência aos mandamentos.
E a Bíblia diz: os mandamentos de Deus não são fardos. Os mandamentos de Deus não são pesados e nem penosos. As pessoas que dizem: Deus é muito cruel, Deus é radical demais, Deus é exigente demais, porque Ele nos deu mandamentos que são extremamente elevados, incapazes de serem obedecidos. Fora da realidade, estas pessoas estão dizendo que Deus errou, que Deus não é bom, que Deus não é justo. Mas esse tipo de opinião sobre os mandamentos de Deus são as opiniões da velha criatura, daquele que ainda não é filho de Deus, daquele que ainda não experimentou um novo nascimento. Sabe por quê? Porque quem ama a Deus também ama a lei de Deus. Quem ama a Deus ama os mandamentos de Deus, porque são mandamentos que procedem de Deus. Foi Deus quem os legislou. E quem ama o legislador ama a sua própria lei, porque ela revela e expressa quem Deus é. Por isso Paulo diz que a vontade de Deus expressa em seus mandamentos, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é prazerosa. Portanto, quando alguém pensa que os mandamentos de Deus agem como uma camisa de força, quando as pessoas julgam que as orientações morais de Deus para as nossas vidas vivem nos cerceando a liberdade, nos impondo limites e tornando a nossa vida uma vida chata, enfadonha. Quem pensa e raciocina assim é porque ainda não ama a Deus, e porque não ama a Deus porque ainda não é filho de Deus. Continua criatura, mera criatura, e ainda não diz que Deus é seu Pai, porque quem ama o Pai, ama a vontade do Pai. E João está preocupado também em nos ensinar que nós não podemos ter uma doutrina equivocada a respeito de Jesus. Jesus é um nome conhecido. O Brasil se diz um país cristão, mas dirija-se às ruas e perguntem para os espíritas de todos os tipos, os kardecistas, os afro-brasileiros, perguntem a eles quem é Jesus para eles. Perguntem aos mormons, perguntem às testemunhas de Jeová, quem é Jesus para elas. Perguntem aos místicos, aos esotéricos, quem é Jesus, e vocês ouvirão opiniões esdrúxulas que não tem nada a ver com as Escrituras e nem com o Jesus revelado nos Evangelhos. E quando nós erramos na compreensão da pessoa de Jesus e da obra de Jesus, o resultado é exclusão da presença de Deus. Porque para entrar no céu é preciso confessar que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e crendo nele como o Cristo e o Filho de Deus, tenhamos vida e vida eterna. Portanto, se falharmos nisso, o resultado desta falha será trágico e de dimensão eterna. Logo, João está nos ensinando a combater as heresias. E nós vimos de manhã que havia no tempo de João uma heresia que estava penetrando no seio da igreja, dizendo que Cristo é uma pessoa, Jesus é outra pessoa, e que no batismo de Jesus, Cristo tomou conta de Jesus, mas o deixou antes da cruz do Calvário. No entanto, João disse: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, e Ele veio pela água e pelo sangue. Ele se batizou, e não se batiza um espírito. Ele derramou o seu sangue na cruz, um espírito não tem sangue derramado. Portanto, João está trazendo a doutrina certa, dizendo: Jesus de Nazaré é Cristo, é o Cristo, é o Filho de Deus, é divino, mas também é humano, porque ele veio pela água, ele veio pelo sangue, ele se batizou e ele foi crucificado. E João afirma que além desse testemunho histórico do batismo e da crucificação,
nós temos o testemunho do Espírito de Deus. E João diz que quem dá testemunho é o Espírito. Eu estou aqui a pregar, também a testemunhar. A minha voz chega aos seus ouvidos. O que você ouve vai ser processado em sua mente, em sua razão. Mas para descer daqui para o coração e se instalar lá e ser interiorizado como verdade de Deus, que produz seus resultados, só o testemunho interno do Espírito. Porque quando o Espírito de Deus fala ao coração do homem, assegurando-lhe que esta é a verdade, então o coração humano descansa. E João disse, o Espírito é a verdade. E ele, disse Jesus, dá testemunho da verdade. A verdade é Jesus. E Deus o Pai que o enviou é verdadeiro. Por quê? Porque a verdade é uma qualidade, é um atributo de Deus. Por ser o Pai Deus, por ser o Filho Deus, Jesus, e por ser o Espírito Santo, Deus, estas três pessoas têm todos os atributos da divindade. Portanto, a Bíblia diz que Deus é a verdade, Jesus declarou, eu sou a verdade, e a Bíblia diz, o Espírito é a verdade. Logo, há um testemunho verdadeiro que é dado por Deus o Pai, por Deus o Filho, por Deus o Espírito Santo. E quando esse testemunho penetra na alma do homem, ele crê com tanta convicção, porque já não se trata mais de um testemunho dado pelos homens. Trata-se de algo feito pelo próprio Deus na alma e no coração de cada um de nós. E isso traz certeza, isso traz convicção. João agora procede, verso 9, os irmãos observem. Se recebemos o testemunho dos homens, e isso é verdade, os tribunais estão aí, os juízes chamam as testemunhas, e sobre o testemunho delas, vereditos são dados. Nós acatamos, nós recebemos o testemunho dos homens, tem validade. João diz, então o testemunho de Deus tem validade maior, porque Deus é maior do que os homens. E Deus, disse João no verso 9, ele deu testemunho de seu Filho. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a voz de Deus ressoou dizendo, este é o meu Filho amado. Deus o Pai apontou e disse, é Ele. Quando no Monte da Transfiguração, a voz, a nuvem, que é uma teofania, uma manifestação da presença de Deus, envolveu os três principais apóstolos, Pedro, João e Tiago, a voz de Deus ressoou dizendo, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi, ouça-o, dê crédito a Ele é o meu representante, o meu único representante, o mediador, aquele que foi enviado por mim. Eu não enviei mais ninguém, só Ele tem procuração, é Ele e somente Ele. Diz a Bíblia que quando Jesus entrava em Jerusalém, capítulo 12 de João, uma voz ressoou do céu, a voz do Pai, dizendo, Ele é o meu Filho. Irmãos, Deus deu testemunho do seu Filho. Deus, o Pai, o Criador, está dizendo, o mediador é Ele, o Salvador é Ele é meu Filho. É Deus quem está dizendo isso. Mas os homens estão dizendo não. Jesus é um grande libertador, Ele é um líder político, foi líder de um movimento social, Ele foi um grande ético, um mestre da moral, um grande curandeiro, um exorcista. Ele foi um grande homem, mas só um grande homem. E Deus está dizendo, Ele é meu Filho. Eu o enviei. Ele é eterno. Por Ele eu fiz todas as coisas. Deus está dando testemunho de seu Filho. E a Bíblia diz, meus irmãos, que se nós acatamos o testemunho dos homens, o de Deus, então, o que dizer? Por isso Paulo diz, fiel é a palavra.
E ela é digna de aceitação, porque ela é a palavra de Deus. Foi Ele quem a pronunciou. Você está dando crédito ao testemunho divino. Não seria triste se você fosse a testemunha principal de um determinado acontecimento e o juiz e os jurados não lhe dão crédito? Você, como testemunha, está dando testemunho e ninguém está crendo no que você diz. Pois bem, Deus está dando testemunho de seu Filho. E Ele espera que o povo, a humanidade, acate, aceite e receba o testemunho que Ele está dando de seu Filho. Por isso, no verso 10, João diz: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele interiorizou esse testemunho, ele acatou o testemunho como veraz, como autêntico, como legítimo, como verdadeiro, e ele recebe aquilo, ele interioriza esse testemunho, e ele então deposita a fé, ele crê. Com que propósito Deus está dando testemunho de que Jesus é o seu Filho? Para que creiamos nele, e para que nele crendo, tenhamos a vida eterna. É isso que Deus quer. Por isso nós precisamos dar ouvidos ao testemunho de Deus, porque diante de tantas religiões, diante de tantos livros considerados sagrados, e de tantos grandes líderes, fundadores de grandes religiões e filosofias, as pessoas ficam confusas dizendo: quem está com a verdade? Onde está a verdade? Qual é o caminho certo? E Deus está dizendo: é Jesus. O Criador está dizendo: é Jesus o meu Filho. É Jesus o Cristo. É Jesus o Salvador. Eu o enviei. É Ele, não é ninguém mais. Só Ele salva. E quem dá crédito ao testemunho de Deus, deposita a fé em Jesus. Portanto, a evidência de que você está acreditando no testemunho que Deus o Pai está dando a respeito de Jesus Cristo é a fé. Quem crê em Jesus como Salvador e como Filho de Deus, ele interiorizou, ele acatou, ele recebeu e ele creu no testemunho de Deus o Pai. No entanto, quem não crê em Deus, torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. Quando o homem diz: bem, Deus está dizendo através da Bíblia que Jesus é o Cristo, é o Salvador do mundo. Hoje pela manhã nós observamos, por exemplo, que o espiritismo kardecista vai dizer que Cristo é um espírito altamente evoluído, Jesus foi um homem, dentre os homens um santo, e que essa pessoa crística, esse espírito evoluído, encarnou e tomou conta do homem Jesus. São duas pessoas diferentes. As religiões panteístas orientais, elas vão dizer, juntamente com todas as religiões derivadas da nova era, que Cristo é um espírito evoluído que se encarna de tempos em tempos em homens especiais. Portanto, Cristo se encarnou em Buda, depois em Moisés, depois em Jesus, depois em Maomé, e existem alguns loucos hoje dizendo que são a encarnação, as contemporâneas encarnações desse espírito evoluído chamado Cristo. Essa é a crença quase que de todo o Oriente e de quase todo o espiritismo, que muitos dão crédito. A humanidade, mais da metade da humanidade crê nisso. No entanto, Deus está dizendo: não, Jesus é o Cristo, não são duas pessoas distintas, é a mesma pessoa, Ele é o meu Filho, Ele é eterno, Ele é tão Deus quanto eu sou Deus, Ele é o Salvador do mundo. E quem diz: não, isso não é verdade, está dizendo que Deus é mentiroso, porque se Deus está testemunhando e alguém o contradiz, está dizendo: ele não é uma testemunha fidedigna. Imagine num jurado, uma testemunha é chamada para relatar o que viu e ouviu, e uma outra em seguida contradiz tudo dizendo: é mentira, não foi assim.
e nem estas palavras foram assim. Está contrariando, dizendo, essa testemunha é mentirosa, o que ela está dizendo não é a verdade. Portanto, para Deus, quem não crê que Jesus é o Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, está rejeitando o testemunho de Deus, e com isso está dizendo que Deus é mentiroso, porque o que ele diz sobre Jesus não é a verdade. É por isso que a incredulidade, ela é uma afronta, ela é hedionda, ela insulta e ofende a Deus. Ele é a verdade, o Espírito é a verdade, Jesus é a verdade. Não crer em Jesus pelo que ele foi revelado ser, significa dizer, o testemunho de Deus está equivocado, Deus é mentiroso, as coisas não são assim. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a incredulidade é a razão para que as pessoas sejam excluídas da presença de Deus. Portanto, você crê no testemunho que Deus tem dado a respeito de Jesus Cristo? Quem é Jesus para você? Qual a sua opinião a respeito dele? Qual é a fonte de autoridade que você consulta e que lhe abastece de informações sobre ele? Se for a Bíblia, você dirá, verdadeiramente, Deus está dizendo que Jesus de Nazaré, o homem Jesus, é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Salvador do mundo. Eu nele creio e a ele me entrego. Mas se você considera Jesus de outra forma, você está dizendo, bem, não foi Deus quem falou, é a Bíblia, porque para mim a Bíblia não é a palavra de Deus, não é fonte de autoridade, e começam as racionalizações na tentativa de querer descrer daquilo que as Escrituras ensinam. Sabe qual é o testemunho que Deus também deu sobre Jesus? Verso 11, e o testemunho é este, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 3 coisas importantíssimas João está ensinando sobre a vida eterna. Primeiro, ela é um dom de Deus. O testemunho de Deus é, Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna não se compra. A vida eterna não se conquista. Você não presta concurso e você não a adquire por mérito, por dinheiro, por passar em um concurso ou uma prova. A vida eterna é um dom de Deus. A vida eterna é a vida divina. A vida que eu vivo e você vive é a vida humana. A vida que um cachorro vive é a vida animal. A vida de uma planta é a vida vegetal. São tipos de vida diferentes. São seres vivos, estão vivos. Mas a vida de inseto, a vida de animal, a vida de vegetal e a vida de ser humano, a natureza de cada uma delas é absolutamente diferente. Eu não poderia dar a vida humana a um animal, dar a ele a vida humana. Eu não poderia dar a vida animal a um vegetal. Deus é eterno. A vida de Deus é eterna. E a Bíblia está dizendo que Deus nos deu a vida eterna. Ele nos deu a própria vida que Ele vive eterna. Eterno não é só o que não tem fim, é também o que não tem começo. Portanto, Deus está nos dando a nos dar a vida eterna, o dom da imortalidade. Só Deus é imortal, só Deus é eterno. Viver para sempre é um dom que Deus está dando a todos, a humanidade, porque o inferno será tão eterno quanto o céu. A morte, como castigo de Deus, será tão eterna quanto a vida que Deus nos dá pela sua graça e misericórdia, eterna. Mas Deus está nos dando vida eterna.
E Jesus, no capítulo 17 de João, definiu que vida eterna é conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Vida eterna. O que é que as pessoas mais desejam nesse mundo? Viver. Eu garanto, não tenho a menor dúvida, você poderia ter 10 imóveis, 10 carros, 10 barcos e 10 aviões. E se dissessem para você, você está doente, você vai morrer, mas venda tudo isso, porque com esse dinheiro, em determinado lugar, você paga um tratamento eficaz e você ficará curado. E essa pessoa venderia tudo que tem para preservar a sua vida. Quando dizemos que vão-se os anéis, ficam-se os dedos, é para dizer, podemos sofrer muitas perdas, mas a maior bênção é continuar vivo. Quando os barcos, eles, na verdade, aquelas caravelas, enfrentavam as tempestades, barras de ouro iam ao mar, mas os seres humanos ficavam no barco, porque é melhor perder toda a carga, toda a carga que se transporta, alimento, o ouro, do que perder a vida. A vida é o que todo mundo mais deseja. Ninguém quer morrer, as pessoas têm medo da morte, e a Bíblia está dizendo que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna é um dom. O grande equívoco das religiões é: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? O que é que você tem que fazer para receber um presente que alguém quer lhe dar? Estender a mão e aceitar. Você não pode fazer nada para obter a vida eterna, porque ela não pode ser comprada, ela não pode ser adquirida e nem conquistada, ela é um dom de Deus. Deus nos deu a vida eterna. Portanto, saiba isso, a vida eterna é um dom, é um presente, é uma dádiva que revela o quanto Deus é bom, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é misericordioso. Mas os homens estão dizendo, não, o que eu vou fazer? Boas obras para merecê-la? O que eu farei? Ou o que eu deixarei de fazer para tê-la como recompensa? As pessoas querem entrar no céu e dizer, cheguei aqui por mérito próprio.